Eu creio que essa mensagem é fundamental para a sobrevivência da fé cristã. Esse é um princípio que nós não podemos esquecer, o que vai ser ministrado aqui. Eu diria que para alguns ainda é um segredo que vai ser revelado, para outros já é um conhecimento, mas que precisa ser relembrado. E aqueles que estão vivendo o que nós vamos ensinar hoje aqui, certamente estão vivendo uma experiência cheia da presença do Espírito Santo. Queridos do Senhor Jesus, eu acho que se eu fosse morrer essa semana, eu deixaria duas mensagens. Eu deixaria uma mensagem para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, a importância da mensagem, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E para aqueles que já conhecessem o Senhor Jesus, eu certamente deixaria essa palavra sobre o relacionamento do crente com o Espírito Santo. Porque eu creio que ela é fundamental para que o cristão siga a sua fé, a sua vida, nessa sua experiência antes de se encontrar com o Senhor Jesus. Na verdade, eu creio, meus irmãos, que essa palavra, ela precisa estar tão forte em nossos corações, que hoje você precisa fazer essa oração, que ela nunca mais saia do seu coração em nome de Jesus. Sério. Quando a igreja não tinha o texto bíblico nas suas mãos, fruto de ser impressa a Bíblia, a igreja foi sustentada pela tradição que existia e pela lembrança dos seus líderes, mas por essa mensagem que sustentava a igreja dia e após dia. Quando o cânon não estava formado, a pregação sobre o Espírito Santo sustentou a igreja. Quando o povo de Deus, o povo hebreu, os judeus, iam saber sobre a mensagem do Evangelho, eles já tinham fundamentado uma porção de ideias teológicas sobre Deus. Era fácil você receber a nova aliança, ou pelo menos havia toda uma estrutura, porque era o cumprimento das promessas. O Messias viria, eles estavam aguardando. E o mundo latino, o mundo pagão, que não conhecia nada, como é que tinha no seu coração a confirmação? Qual era o selo, qual era o pendão, qual era o penhor no coração dele, que aquilo dali era vivo e real? Era o Espírito Santo que entrava no coração daquelas pessoas e confirmava a pregação do Evangelho. Hoje eu tenho certeza que a gente precisa, ao terminar esse culto aqui, pedir ao Senhor, fala ao meu coração e que eu não esqueça disso nunca mais na minha vida. Todas as outras coisas, e que tem muito mais coisas no Evangelho, elas dependem desse ensinamento. Elas são colocadas um em cima do outro, em cima desse ensinamento. O trabalho dos evangelistas, o trabalho dos que tratam do comportamento, daqueles que fazem aconselhamento, daqueles que ministram, daqueles que pregam, tudo depende da igreja absorver essa mensagem. A sobrevivência da igreja para os próximos anos, para que ela não caia no triste testemunho profético que haverá uma apostasia na igreja, depende de viver isso aqui. Uma igreja se torna apóstata ou não, se ela valorizar o que eu vou dizer aqui ou não. Queridos do Senhor Jesus, que Deus fale aos nossos corações. Para tanto, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 11, versículo 8, Romanos 8, do 11 ao 14. Relacionando-se com o Espírito Santo, seria um bom tema para essa mensagem, relacionando-se com o Espírito Santo. O tema vai gravitar em torno daqui do Espírito Santo. Uma vez que fomos salvos por Jesus, essa mensagem sobre o Espírito Santo precisa estar em nosso coração e em nossa vida. Romanos 8, de 11 a 14. Aí eu vou pedir, então, que nessa primeira leitura, que a igreja se coloque de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Hoje, para mim, tem sido um dia tão especial, tão lindo, na presença do Senhor. Tudo aqui me alegra, vendo o seu rostinho, sua presença. Eu, quando entrei ali na porta, eu vi o Lucas na equipe de recepção, entregando ali. Me alegrou tanto o coração. Eu lembro dos nossos filhos, eu lembro de vocês, eu lembro do que Deus vai fazendo e vai renovando, né? Vai renovando. E é uma alegria muito... Vocês não imaginam a alegria para a gente, né? A gente que começou a igreja, fez parte da plantação dessa igreja, não imaginava nem o rostinho de vocês um dia estaria aqui. Quando a gente vê os nossos filhos sendo abençoados já, é uma alegria muito grande. Deus abençoe sua vida. Estava falando com a Ana Cláudia sobre Guilherme, ali a alegria de ver esse jovem cheio do Espírito Santo, cheio de amor por Jesus, abençoando os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
Ele age na nossa vida, através da nossa vida, e alcança os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Me alegrei muito e tenho me alegrado com tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Que você viva, experimente, se entregue a essa experiência em nome de Jesus. Romanos 8, do 11 a 14. Romanos 8, do 11 a 14. Toda a igreja fazendo a leitura, eu vou pedir que você, então, faça essa leitura bem alta. Tem aqui. Então, vamos fazer a leitura. E se... Quando virar a página, vamos ler mais forte, com mais convicção? Amém? Vamos lá? Portanto... Podemos ler novamente o 12º, bem forte, esse daí que é o centro da nossa pregação de hoje? Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Senhor Jesus, fala aos nossos corações pela Tua palavra, coloca este ensinamento, este princípio basilar da fé, ó Deus, e nos alegramos porque os que estão aqui nessa manhã estão diante de um privilégio, vieram adorar o Senhor, ouvir a Sua voz, ter a sua fé renovada, a paz de Cristo, Senhor, a alegria do Espírito Santo, o óleo renovado, ó Deus. Eu creio que o Senhor está renovando todas essas bênçãos, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém e amém. Fica à vontade no teu lugar. O apóstolo Paulo está tratando de uma comparação. Ele está falando da antiga aliança com a nova aliança. E todas as vezes que a gente pensa na antiga aliança, vem logo a questão da lei. Porque a lei tinha uma importância fundamental para a compreensão da fé. A obediência à lei, ela revelava o que era um bom judeu, aquele que era de fato um seguidor de Deus naquele tempo. E com a vinda de Jesus, a lei passa a ter um outro significado para cada um de nós. Ela revela os nossos pecados. A lei, ela tem importância de falar como o ser humano é pecador, como precisamos de Deus, e revela que fomos condenados e que nós não conseguimos, pela lei, nos tornarmos pessoas dignas de uma salvação. A lei revela o pecado. E precisaríamos de algo que fosse além da lei. Algo que fosse mais poderoso do que a lei, algo que nos fizesse nos manter no caminho, porque a lei não nos santificava, a lei só nos condenava, a lei não tinha poder, você queria ser uma pessoa fiel, você queria ser uma pessoa íntegra, mas não havia poder nela para fazer isso, você se sentia endividado o tempo todo e nenhuma capacitação para isso. Então você deveria estar o tempo todo pagando pelos seus pecados, porque não havia força, poder para lhe arrancar dos pecados. A lei, ela denunciava, mas ela não fortalecia. A lei denunciava, apontava para um caminho ético, moral, algo que era importante, mas a lei não lhe sustentava. Por isso o apóstolo Paulo está falando agora que na nova aliança há uma lei espiritual dentro de nós, que ela, de maneira mística, sobrenatural, através da presença do Espírito Santo, no lugar da lei, agora revela que nós temos um poder vindo de Deus, de dentro para fora, que nos faz lutar agora contra o pecado. Que podemos cair, mas que esse princípio, se o Espírito Santo estiver em nós, nós não permaneceremos caídos, porque um poder atua dentro de nós. Em vez de ser a referência da lei, agora passa a ser a referência do relacionamento com o Espírito Santo. Em vez de ser o relacionamento com a lei, então eu preciso da lei toda hora para saber o que está certo, o que está errado, o que está certo, o que está errado, o que está certo, está errado, o que está certo, está errado. Agora eu ando no Espírito que me fortalece, me fazendo andar parecido com Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, o texto que nós lemos no versículo 12, vou pedir que seja colocado.
Todo que nós lemos estão falando assim, não ande mais conforme a lei, ande segundo o Espírito Santo. É Ele que nos dá vida. Ele está falando, é Ele que nos dá vida. É o Espírito Santo que nos coloca de pé. A força vem dEle, tudo vem dEle. Mas aqui tem uma palavra que, se ela ficar impressa na minha cabeça e na sua cabeça, vai estar nos ajudando na fé cristã. E tudo que vier após isso vai ser uma bênção. Porque a nossa libertação, o nosso crescimento, a nossa edificação, os conselhos éticos para a família, a sabedoria que vem do Pai, tudo o que precisamos, aquelas conversas boas no aconselhamento, nos grupos de vida, com o pastor Joa, com o bispo Schuller, comigo, tudo aquilo está plantado, baseado nesta palavra aqui. Porque é o poder do Espírito Santo que tem que trabalhar em nossa vida em primeiro lugar. Então ele está falando, tenham essa vida do Espírito, mas ele coloca uma palavra que, para mim, se tiver na nossa cabeça isso, essa palavra tiver na minha e na sua cabeça, talvez a gente se sinta mais apegados ao Espírito Santo e, de uma maneira didática, presos diariamente ao Espírito Santo. Porque ungido e instruído, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, o escritor, Paulo, ele fala o seguinte no versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida. Fala assim, eu sou uma pessoa endividada. Mas diga assim, mas eu não sou uma pessoa endividada. Mas eu sou uma pessoa endividada. Ok? É um paradoxo. Eu não sou, pela fé, a Bíblia revela que eu não sou mais uma pessoa endividada. Mas ela também revela que eu sou uma pessoa endividada. E não é endividada com a carne, que está escrito ali. Não é endividada com a lei, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a lei, de acordo com a carne, é isso que ele está querendo falar no contexto, o quê? Mas se o quê? Se pelo o Espírito, o Espírito Santo, fizerem morrer os seus atos do corpo, o quê? Viverão. Essa dívida é com quem? Com quem é essa dívida que está ali? Ele está afirmando, nós somos devedores, mas não da lei e da carne. Nós somos devedores de quem, então? Pode falar. É óbvio. É quem? Então fala alto. É quem? O Espírito Santo. Meus irmãos, eu e você, nós somos devedores do Espírito Santo. Para alguém do Antigo Testamento, naquele mundo, quando ouvia essa palavra, era muito diferente de hoje. Porque hoje os elementos do mundo financeiro oferecem tantas capacidade da pessoa se endividar, que até faz parte do mundo ocidental ter um pouquinho de dívida para a gente poder negociar a vida. Alguns pedem, se endividam para poder bancar o negócio e vão pagando isso, amortizando. Parece que a dívida não é nem essa coisa. Eu aconselho ninguém a ter dívida. Eu falando aqui para você, eu digo assim, não entre nesse pensamento moderno. Mas, mais do que isso, o importante é a gente entender que o endividado naquele tempo era uma pessoa que tinha uma pecha na vida dele. Era muito diferente. O conceito de dívida estava ligado ao conceito de escravidão. Quando alguém tinha dívida com a outra pessoa, ela era vassalo, era escravo da outra pessoa. Esse princípio precisa estar bem forte. Ele passava a estar preso a outra pessoa. Preso. Você é minha propriedade. Olha que coisa forte. Então, eu que outorgo a sua liberdade, mas se eu não quiser, enquanto você me deve, você não tem. Eu sou seu dono. Era literalmente isso que acontecia antigamente. Não há muito tempo, se você for ver nas igrejas aqui ainda da herança histórica da nossa igreja, aqui fundada pelos holandeses ou pelos portugueses, você vai ver que tem naquele santuário, você entrava dentro dos templos, tinha um lugar comum e tinha um outro lugar para as pessoas sentarem e cultuarem. Nesses templos barrocos que a gente conhece aí. Quem tinha alguma dívida não podia entrar, ficava naquele parte ali de fora. Era uma vergonha, era um escândalo isso. Um endividado ficava dali para o lado de fora, só os outros que não tinham dívida ficavam ali dentro. Pode escandalizar isso aqui agora ouvindo, mas o mundo ele tinha essa ideia. Tanto é que o termo usado por Jesus na oração do Pai Nosso não foi ofensas, como a gente gosta de falar. Mas o problema é que a palavra dívida é tão financeira para a gente, é tão ligada ao mundo financeiro,
que a gente não entende quando fala assim, olha, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É porque, para a gente, dívida só tem a ver com dinheiro. Mas a dívida é um conceito existencial, espiritual. Quando alguém faz mal para o outro, peca contra alguém, você está em dívida espiritual para com a outra pessoa. E você precisa pedir perdão. Você precisa oferecer perdão. A amargura é um problema na nossa vida. É um problema, condiciona o perdão de Deus às nossas vidas. Por isso, quando ele coloca essa dívida aqui para o leitor da Bíblia naquele tempo, ele tinha uma compreensão enorme. Eu estou trazendo um susto para a gente aqui agora, para a gente entender qual é o nível de compreensão dessa palavra. Mas antes de falar sobre a nossa dívida com o Espírito Santo, eu quero falar de como e dizer como é bom a gente dever o Espírito Santo, porque dever o Espírito Santo não é ruim não, gente, é bom. Mas eu quero falar, tanto é bom, porque dever a ele significa que outras coisas nós fomos libertos. E é importantíssimo para a sua vida espiritual, senão você não vai entender essa questão dessa palavra. Nós somos devedores ao Espírito. Em primeiro lugar, meus irmãos, Cristo, na sua obra de libertação pelo Espírito Santo, diz que não existe mais dívida com a carne. Nós não devemos mais a lei e nós não devemos mais nada à carne, apesar de carregarmos algo. A dívida, uma vez que o Espírito Santo está em nós, essa dívida foi paga. Amém, meus irmãos? Uma dívida contra Satanás. Não há mais dívida contra Satanás. No momento que Jesus nos libertou, no momento que o Espírito Santo habita em nós, nós fomos libertos do poder de Satanás. Nós fomos libertos da dívida escrita, pecaminosa, da vida eterna que havia nas mãos do diabo. Fomos libertos disso, essa conta foi paga, rasgada, e o Senhor colocou, agora estamos com o Senhor, escrito pelo sangue de Jesus. Amém, gente? Nós também não precisamos conquistar bênçãos através de algum preço. Isso foi pago. E essa é importantíssima, essa compreensão da nossa fé. Porque senão parece que a gente vai ter que estar correndo atrás para ser abençoado. A gente precisa correr, comprar fé, e a gente precisa procurar uma igreja onde tem as 7 correntes da bênção, e ir atrás, vamos correr, porque a gente precisa fazer alguma coisa para ser abençoado. E se estamos em Cristo, na presença do Espírito Santo, nós somos abençoados com toda sorte de riquezas espirituais. Amém, meus irmãos? Nós não temos dívida com a morte. A morte para quem não está em Cristo, a morte, meus irmãos, ela é um inferno. Mas para quem está em Cristo é a vida eterna, é um novo capítulo. Um pouquinho da vida eterna que a gente já tem aqui, nós vamos viver em plenitude, eternamente. Amém, meus irmãos? Nós não temos dívidas com líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles são nossos mestres, eles são exemplos, eles orientam, mas eles não são mediadores. Ninguém aqui é escravo de personalidade nenhuma debaixo do céu. Antes de tomar a decisão, liguem para mim, antes de fazer. Não, nós não somos o Espírito Santo na sua vida. Vocês estão libertos dessas pessoas. Vocês não precisam comprar a salvação com vocês com dízimos e ofertas. Isso é uma alegria para a gente investir na obra de Deus, mas não tem absolutamente nada a ver com a sua salvação. Amém? Por isso, não caiam nessa armadilha desesperadora existencial de que a gente precisa dar dinheiro para ser salvo. Misericórdia. Meus irmãos, nós estamos libertos de dias especiais, comidas diferenciadas religiosas, de dias litúrgicos, de que um dia é mais importante do que o outro, porque tudo isso apontava para Jesus. Mas nós fomos libertos disso, nós nos reunimos no primeiro dia da semana, porque o Novo Testamento mudou o protocolo como uma primícia, como algo importante. Agora, no primeiro dia da semana, os cristãos se reúnem para louvar a Deus. Mas é um culto a Deus, você pode fazer com a sua família. Se você estiver na praia, com a sua família, curtindo as férias, faz um culto ali para a glória de Deus. Aliás, devia ter culto todo dia, amém, gente? Na presença do Senhor. Nós não temos mais, meus irmãos, obrigação com lugares de adoração. Nós fomos livres disso. Isso aqui é um lugar, isso aqui é uma parede, são 4 paredes, tijolos.
A gente até deixa o máximo possível para adoração, mas aqui tem treinamento, aqui se a comunidade local quiser fazer a reunião para ajudar alguma decisão do bairro aqui, pode ser feito aqui. Isso aqui é um lugar público. Deus não escolheu esse lugar porque Deus não habita lugares feitos pelas mãos dos homens. Deus habita no coração do ser humano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, a nossa fé, segundo a nova aliança, meus irmãos, não está presa a isso. Isso aqui, no dia que a igreja for embora, isso aqui vai ficar para o anticristo. Nós estaremos na Jerusalém celestial louvando ao Senhor, meus irmãos. Amém? Você crê nisso? Amém? Mas o texto diz claramente, não é maravilhoso a gente ser liberto por Jesus, não é, meus irmãos? Tanta coisa, vê que liberdade. Mas fala assim, mais uma vocês não deixaram de ter, não. Para que vocês se mantenham vivos, tenham vida, não tem jeito. Vocês vão ter que estar ligados ao Espírito Santo, todos os dias. Não é um conceito só. Não é uma compreensão apenas. Vocês vão ter que ter um relacionamento com o Espírito Santo. A palavra dívida diz que você está ligado. Você está preso a alguém. Quando ele usou essa palavra, ele quis dizer isso. Agora não tem jeito. Você, pela sua decisão, você precisa estar preso ao Espírito Santo. É você que tem que dizer, eu quero estar endividado com o Espírito Santo. Amém? É você que fala isso. Meus irmãos, eu creio pela palavra de Deus que a salvação é monérgica. É um ato sobrenatural de Deus. Quando eu leio a Bíblia, essa compreensão, você pode ter uma compreensão diferente, a gente vai respeitar, que só ninguém nem vai discutir com isso. Eu acho pelo grau da nossa ignorância espiritual, até a vontade de querer Deus é Ele que coloca no nosso coração, de buscá-lo. Logo, isso é um ato monérgico de Deus. É um ato unicamente exclusivo. É Ele que vai no lamaçal do pecado. É Ele que infunde fé, é Ele que faz... É Ele. A gente até acha que tem coisa que... Mas é Ele no final. É Ele que vai lá e arranca a gente, e liberta. E tira a gente do lamaçal e dos dentes de Satanás. É Ele que faz isso. Agora, deixa eu falar. Vida neste mundo espiritual é sinérgico. É uma atuação de Deus e uma atuação do ser humano. E não adianta a gente querer um outro caminho, porque há coisas no caminhar espiritual que vão depender do ser humano. Os verbos falam, peçam, batam, busquem. Ah, se você quiser o Espírito Santo, então peça. Vá, busque, é o tempo todo. São palavras que mostram que nós precisamos buscar Ele. Ah, então quer sabedoria? O que a gente faz então? Peça a Deus. É perdão, o que a gente faz? A gente pede perdão. É orientação, o que a gente pede? Orientação. Então, o tempo todo a Bíblia está falando agora, filhos, agora que eu tornei vocês filhos de Deus, nós vamos ter um relacionamento. E nós vamos estar dinamicamente vivendo nesse mundo. E aí, com esse relacionamento, a gente vai crescer e a gente vai se desenvolver e a vida espiritual vai acontecer. Por isso, eu preciso dizer, eu quero estar em dívida com o Espírito Santo. Porque se eu decidir estar em dívida com o Espírito Santo todos os dias, isso vai ser vida eterna, já aqui enquanto eu estiver vivendo. Meus irmãos, o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo é o relacionamento mais importante que um crente pode ter na sua vida. Você pode repetir isso? O relacionamento com o Espírito Santo é o relacionamento mais importante que alguém pode ter na sua vida. Fala assim, é mais importante do relacionamento com o meu pai. É mais importante do relacionamento com a minha mãe. É mais importante do que o relacionamento com o meu filho. Mais importante com o meu chefe. Nem todo mundo disse, não sei porquê. Mas é. Até porque todos esses outros relacionamentos serão abençoados. Nossos relacionamentos são passageiros. Alguns não dão para sobreviver a vida toda, em função de deslocamento, em função da vida, que passa mais rápido de um para o outro. Mas o nosso relacionamento com o Espírito Santo é o relacionamento mais importante. Todas as nossas decisões, toda a nossa vida, todos os nossos sentimentos, toda a nossa visão de mundo, toda a nossa compreensão, ela é influenciada pelo relacionamento que temos com o Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia
mostra categoricamente que o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. É um relacionamento como eu me relaciono como uma pessoa. Não é nenhuma maluquice, não é nenhum caso psiquiátrico, pela fé, alguém conversar com o Espírito Santo, porque ele está presente. Ele está em nós, está ao nosso lado. Amém, meus irmãos? Isso precisa ser muito real. E nós vamos acordar com Ele, vamos dormir com Ele, vamos tomar as decisões. Meus irmãos, a nossa vida de oração depende do tamanho da dependência que eu quero dar ao Espírito Santo. Se é pouca, não tenho vontade de orar. Se eu quero depender muito do Espírito Santo, eu vou orar mais. Mas uma definição boa, né? Repete aí, a minha vida de oração depende do quanto eu quero depender do Espírito Santo. Se você colocar isso como valor, a sua vida de oração vai ser uma consequência, porque não adianta ser como era a lei. Ora 3 vezes ali, ora sim, ora assado. Ela só denuncia a nossa incapacidade. Agora, se eu e você colocarmos assim, eu quero depender mais, cada dia mais do Espírito Santo, automaticamente uma fome e uma sede do Espírito Santo vai estar dentro do nosso coração. Meus irmãos, não adianta aquela experiência que você teve no passado, que um dia lá no Retiro Ser Novo, ou um dia orando, você teve a visitação, e ele passou a ser verdadeiro para você. Foi ótimo, uma benção, mas você precisa disso todos os dias, amém? Veja bem, alguém me ajuda rápido, quem é bom de matemática? Se eu sou péssimo em matemática. Vamos lá, se uma pessoa comer 11 quilos por dia, em um ano ela vai ter comido quantos quilos? 1 quilo. Se ela comer 1 quilo por dia, 365 quilos, ok? Olha aqui, eu vou falar 1 quilo de bondade, porque tem uns que vão para uns 3, mas amém, deixa isso para depois. 1 quilo de comida são 365 quilos, né? Coloca aí 10 anos, são quantas toneladas? 3 toneladas e 650 quilos, ok? Então, a cada 10 anos, são 3, pode ser 13.600, tá? Se alguém vive 80 anos, dá quanto isso? São vezes 8. Dá quanto? Faz um cálculo rápido aí. Tem gente que já pegou a calculadora no relógio. Dá um chute, dá quanto aí? 3,6 dividido por 80. Quanto? Quase 29 toneladas de comida. Aí você chega e diz assim, quase 30 toneladas de comida, meu Deus, eu não vou comer mais não. Já comi muito. Eu não quero mais isso não, eu já comi, agora eu vou passar o resto da vida com os 80 toneladas que eu comi. Aí fica sem comer. Você continua vivo? Não. Tudo que você comeu no passado já passou. Era por isso que, simbolizando a nossa dependência do Espírito, o povo ia no deserto buscar o maná todos os dias. Todos os dias ia buscar o maná. O maná não sobrevivia para o dia posterior. Busca pelo Espírito Santo. O meu relacionamento com o Espírito Santo precisa acontecer todos os dias da nossa vida. Na verdade, pode ter a compulsão que for. Pode não ter compulsão nenhuma, se você acha que é possível isso. Eu acho que não. Todo mundo precisa compulsivamente viver buscando o relacionamento com o Espírito Santo, como se tivesse ligado e espontaneamente falando, você tem uma dívida que eu preciso ter com ele e que a minha consciência funcione dessa maneira, que ela queime, porque ninguém gosta de viver endividado. Alguém gosta de viver endividado? Então a gente fala assim, para que meu dia não seja um dia medíocre. Forte essa palavra, não é? Vocês têm, às vezes eu termino um dia assim e falo assim, esse meu dia foi tão medíocre. Eu não investi nesse dia como deveria investir. Pois eu quero dizer para você, as coisas do Espírito Santo, se você não terminar esse dia, que você diga para você, foi um dia muito medíocre. Amém, gente? Se eu não tive um relacionamento com o Espírito Santo nesse dia, segundo o que a palavra está dizendo aqui, foi um dia perdido. Eu posso ter crescido na faculdade, eu posso ter me tornado. Tomara que a gente alcance, não há pecado nenhum nisso, gente. As melhores posições na sociedade, que você possa dar o melhor conforto, desde que a sua dívida com o Espírito Santo ela seja paga diariamente. Desde que sua vida no Espírito
esteja acontecendo diariamente. Meus irmãos, é tão sério isso, que eu creio que a apostasia, a frieza da igreja, essa palavra significa essa maneira de se desviar do cristão e da igreja. Há continentes que já foram cristãos, estão fora disso aí, estão longe, não são mais continentes cristãos, já foram. Sabe qual é o problema? É o seu relacionamento com o Espírito Santo, é a sua doutrina com o Espírito Santo que se apagou. Tenho convicção disso. Por quê? Pessoas conhecem teologia, pessoas sabem o que é a necessidade da salvação, mas são capazes de diariamente viverem longe do Espírito Santo de Deus. A palavra apostasia foi usada porque ela significa longe de. Longe de. E é longe de quê? Longe do Espírito Santo. Satanás vai ao céu e tem um encontro com Deus. Por exemplo, com Jó. Ok? E fala com Deus. Satanás não tem dúvida da presença de Deus, da existência. Satanás não é ateu, viu, gente? Satanás conhece a Bíblia mais do que todo mundo aqui. Satanás duelou a palavra com o verbo encarnado que foi Jesus. Há pessoas na igreja que conhecem a Deus, que conhecem a Bíblia decorada. Aliás, a pior teologia produzida foi a teologia bíblica no período iluminista, produzida no período racionalista da igreja. Foi a teologia mais distante de Deus feito por aqueles liberais. Era a teologia bíblica. Não era só teologia sistemática, eram teólogos bíblicos que faziam aquilo. A teologia mais separada da fé que foi feita. Agora, Satanás não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Ok, igreja? Nós temos que ter a fé em Deus. Nós temos que conhecer a palavra. Mas nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, eu e você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso. É o fim da apostasia. Se há uma palavra que diz que vai haver apostasia na igreja nos últimos tempos, que a Igreja Nova Vida do Recife tomara cada um de nós, e a igreja no Brasil inteira fuja disso, porque o que nós precisamos ter é um relacionamento diário com o Espírito Santo. 1 Coríntios 6, de 9 a 20, é rápida a leitura só para aprofundar. Leia a Igreja de Jesus, o quê? Acaso o nosso corpo foi criado para ser agora o quê, gente? Uma habitação, um templo do Espírito Santo. Isso está acontecendo ou você é alguém que não permitiu que Jesus fosse um inquilino na sua vida? E ele paga bem esse aluguel, viu, gente? Ele abençoa muito a nossa vida. Deixa ele habitar no seu coração em nome de Jesus. Olha aí o que ele está dizendo, fala isso. Continua, eu falei ali, acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Logicamente que a gente, quando olha essa passagem, e o contexto também tem a ver com isso, a gente lembra que é uma luta contra o pecado da carne. Mas, fundamentalmente, a nossa libertação contra qualquer tipo de coisa, ideias e raciocínios, e seja lá o que for, é a presença do Espírito Santo dentro desse santuário que se chama Alexandre, que se chama Sérgio, que se chama Paulo, que se chama Tatiana, que se chama Késia. É esse santuário que o Espírito Santo precisa habitar, porque decorrência disso, toda a vida do Espírito de Deus vai ser realizada. E todo poder para viver, para vencer e para se tornar vai acontecer na nossa vida. Meus irmãos, é tão claro essa questão que a gente todos os dias terminamos os cultos com a bênção apostólica, falando assim que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, mas está falando, e o relacionamento com o Espírito Santo. A gente fala o amor de Deus, ó, o amor de Deus, louvamos, cantamos o amor de Deus. A gente fala, meu Deus, a graça, pela graça sois salvos, olha, a graça, eu vejo essa mensagem tão... Aí fala, ninguém sabe o que é isso. Muitas vezes a igreja esquece. E o relacionamento com o Espírito Santo esteja em vocês. Então a gente falou do amor, nós falamos da graça. E o que vamos fazer agora? Ter o quê? Um relacionamento com
o Espírito Santo ali. Sim. Então, meus irmãos, eu quero dizer que assim como o ar que a gente respira, é outra metáfora. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Não viva da sua espiritualidade de ontem. Quando você abrir o olho, fala assim: Senhor, o templo está aberto para o Senhor habitar. Porque outras coisas vão querer habitar esse templo. A nossa própria carnalidade, o nosso próprio eu, vaidade, paixões, ideias, pecado, imoralidade. Uma opção de coisa. Mas se a gente se abrir para a obra do Espírito, nós vamos ter poder para isso. Queridos do Senhor Jesus, ninguém precisa achar que isso é uma coisa excepcional. Porque, na verdade, isto é a coisa básica na vida do cristão. Isso não é uma mensagem para a igreja pentecostal. Isso é uma mensagem para a igreja de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Daí, todas as outras coisas fluem a partir disso. Eu convido você a se entregar à vida de oração, a viver, a você se dedicar. O melhor horário. É bom que sejam os primeiros horários, porque a sua mente se alimenta disso logo. Bom que ao longo do dia você encontre. Bom que antes de dormir você faça isso. E não é orar por orar, gente. Não é repetir. Tanto é que ele falou que não é isso. Ele não está falando de um mecanismo religioso. Ele está falando de nutrir a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Por isso que é o louvor, por isso que é a adoração. Isso. Queridos do Senhor Jesus, eu convido você a ter uma fome tão grande. Quem quer ter essa fome do Espírito Santo? Que você, eu e você, nos sintamos constrangidos. É isso que eu tenho orado. Eu estou orando errado. Que eu e você nos sintamos endividados. Para que todo dia a gente acorde falando assim: está faltando muito na minha vida. Está faltando mais do Espírito Santo. Amém? Não para aquela lista que eu falei no início, que graças a Deus aquela, eu e você, nós fomos libertos. Amém, gente? Está faltando para essa, de viver dirigidos pelo Espírito Santo. Daí, meus irmãos, eu sei que a nossa oração hoje é para que pessoas sejam revestidas da plenitude do Espírito Santo. Quem quer isso para a sua vida? A ideia de que não é um batismo, é um batismo inaugural do Espírito, mas que precisa ser renovado todos os dias na nossa vida. É a oração, aquilo que Ele nos ensina. O Senhor deixou uma linguagem de oração para a gente espiritual. Não para que a gente fizesse um carnaval na hora do culto, mas para que a gente usasse no Espírito Santo, na nossa casa, na nossa devoção, uma linguagem de oração, em línguas estranhas, uma língua de oração. Parece que coisa maravilhosa, gente. Buscar os melhores dons, aquilo que a gente pode edificar a nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Que tudo isso seja buscado na vida do cristão. E sabe o lindo que eu estou falando aqui? É que eu não estou com aquela mensagem que o cara sai daqui, o irmão sai daqui, a irmã sai daqui, falando assim: meu Deus, eu não posso fazer nada, eu estou quebrado. Não, essa aqui a gente, louvado seja o nome do Senhor, que por essa é a nossa parte. Quanto mais a gente buscar, mais de Deus nós vamos ter na nossa vida. Quem quer isso para a sua vida? Vamos ficar de pé, amém, gente? Vamos orar, fazer uma oração. Eu vou pedir que algo sobrenatural aconteça na sua vida. Aconteça essa cirurgia espiritual, psicológica, seja lá o que for, que eu e você passamos a nos sentir endividados com o Espírito Santo, ligados ao Espírito Santo. Quem quer isso para a sua vida aqui? Quem quer sentir isso? Quem pode, como o apóstolo Paulo falou aí, nós não devemos, mas nós devemos algo, e devemos ao Espírito Santo de Deus. Quero adiantar que nós vamos ter uma série sobre oração na nossa igreja. Deus colocou no meu coração, por enquanto, 3 mensagens para a gente trazer aqui, e nós vamos estar ministrando, vamos nos preparar para isso. E Deus também colocou no meu coração e vai dar liberdade para você estabelecer como você vai fazer, desde algo muito pequeno até um retiro mais assim sobrenatural. Nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração aqui na igreja. Essa é uma prática do povo de Deus, da igreja ao longo. Nós vamos orientar, instruir, vamos nos organizar.